Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h36, ele já está aqui, como acontece toda segunda-feira, o médico do esporte, cirurgião vascular, o doutor Rodrigo Gibim, que vai participar do nosso programa. Acabou de sair aqui um aluno dele aqui também, um paciente dele, né? Encontrou com o doutor Tedeschi aqui. Doutor Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos falar de um assunto, né, que é bastante interessante. E eu, esse final de semana, no domingo, ontem, depois de um probleminha no joelho, eu voltei a fazer minhas caminhadas e tal, né? E de repente eu fiquei pensando, né? Olha, amanhã a entrevista vai ser sobre limite, né? E eu via nessa minha caminhada pessoas correndo, pessoas se exercitando, pessoas um pouco mais fora do peso, um pouco mais gordinhas, outros obesos, caminhando, correndo, enfim. Será que a gente sabe o nosso limite? Eu não procurei nenhum personal, eu não fui no médico e de repente eu falei, bom, eu quero emagrecer. Eu comecei a correr, comecei a caminhar, comecei a correr. E aí? Eu não conheço o meu limite. Eu corro riscos, doutor? Vamos lá, Márcio. Falar de limite é bastante interessante, né? Eu acho que todo o processo de início de exercício físico, principalmente relacionado à condição de saúde, obviamente precisaria ter uma cautela de uma triagem médica para que se iniciasse, né, o programa, ou como a gente comentou já em encontros anteriores, aquela ideia de os questionários pré-definidos para fazer uma triagem de riscos iminentes com a prática do exercício físico, principalmente de maior intensidade, tá? Mas assim, o que eu quero deixar de um recado central aqui, a gente vive um momento, né, um momento mundial, em que o grande problema é a insuficiência de exercício físico. Tá? Hoje a gente nem fala tanto em sedentarismo, tá? Propriamente dito. Porque o sedentarismo aí sim seria até na questão dos hábitos, o excesso do controle remoto, de não subir escada, né? A coisa comportamental, mas é a insuficiência de atividade física. Quer dizer, por atividade física a gente nem considera exercício organizado. Atividade física seria qualquer contração muscular que gera gasto energético, tá? Por isso que existem, por exemplo, essas campanhas assim, até o nome do programa, vai, o Mexa-se, por exemplo, ou essas campanhas, tire a bunda do sofá, sabe? Esse tipo de esses grupos assim que existem. Porque a ideia é essa pequena mudança de hábitos do dia a dia, né? Como a Ellen falou, talvez eu não tenha o meu horário da academia, mas eu me desloco a pé e tal, para ter essa busca por um mínimo de atividade física, de contração muscular, para gerar saúde, gerar gasto energético. Então é muito difícil de falar em limites, né? Limite máximo do exercício, se isso é deletério, sendo que a gente está num contexto de que a insuficiência de atividade física, a insuficiência de exercício físico é o problema, né? Uhum. E a gente pode considerar atualmente que, não só ao meu ver, mas das pessoas que mexem com a ciência do exercício, que o sedentarismo é a pior doença que existe. Porque com o sedentarismo vem a série de outras doenças cardiometabólicas. Vem os problemas do colesterol, problemas da glicemia, do diabetes, a síndrome metabólica, que é um pacote que junta tudo, o sobrepeso, obesidade, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, uma cacetada de doenças aí, mais de 60, 70, 80 doenças tem a ver com o sedentarismo. Tá? Em termos de limiares, isso é um conceito que vem lá da década de 40, tá? Que começou a haver uma preocupação excessiva cardiológica com o praticante de exercício físico em altíssima intensidade. Por uma situação simples e interpretativa. Se comparava, por exemplo, o raio-x de pessoas que tinham problemas no coração e o raio-x de praticante, por exemplo, de maratonista. Aí via lá que o cara que estava com insuficiência cardíaca tinha uma melancia ali na área cardíaca ali, né? No raio-x. E o maratonista também tinha um coraçãozão grande, né? E isso foi o início da ideia de entender aquilo que era o coração do atleta. Né? Num começo da teoria, falava, poxa, mas será que esse cara que pratica muito exercício, ele corre um risco porque tem o coração grande? Aí começaram a entender que essa ideia é adaptativa. Então o coração sofre adaptações para propensão ao exercício, né? Então você fica, digamos assim, mais apto a suportar aquela carga de exercício físico, tá? Em termos de limiar mesmo, hoje em dia, o que se sabe? Até pode ser que exista um limiar deletério para esses extremos, assim, sabe?
Então, ultramaratonista, triatleta extremo e tal, pode ser que haja um limite máximo, mas dificilmente a gente chega nesse limite máximo para gerar disfunção pelo exercício físico, tá? O maior problema nesse contexto que você colocou seria aquela ideia de a postura da pessoa de vir de um sedentarismo extremo querer tirar todo o atraso de uma vez. É isso. Né? E isso é uma coisa problemática. E aí o limiar é muito individual, né? Quer dizer, ele é um limiar que vai ter que ser respeitados os próprios sinais do corpo, né? Os desconfortos que o corpo apresenta, então, desconfortos musculares. Um indício bom para a gente em termos de parâmetro muscular é fadiga. Então, aquela situação daquela dor muscular tardia, excessiva, que a gente chama, né? Então, o cara treina, aí alguns dias depois, ou 1 ou 2 dias depois, ele começa muita dor no local. Aquela dorzinha, lembrança que foi mobilizado a musculatura, perfeito, é isso que tem que ter mesmo. Isso também faz parte de um processo adaptativo. Mas excesso de cãibra, falta de recuperação, inchaço, sabe, desconforto, não consegue mobilizar, isso quer dizer que foi trabalho em excesso. Em termos cardiorrespiratórios, assim, quer dizer, não é para ter desconforto cardíaco, falta de ar excessiva, nada disso, isso tem que ser respeitado, né? Não é para ter a situação de desmaio, né? Geralmente esse desmaio por como que eu vou te dizer, por inaptidão ou por falta de condicionamento, ele é um desmaio diferente daquela situação quando a gente foi falar de morte súbita ali, né? Tá. Que não tem aquela questão defensiva. A gente vê essas coisas que acontecem ou na academia, ou muito comum em prova também, às vezes provas de rua, que o cara quer correr lá os 5 km e não fez nenhum treino para aquilo e tal. Geralmente tem pródromo, né? O que é isso? Ele tem uma ideia que ele está passando mal. Então ele vai diminuindo a intensidade, ele vai se apoiando, ele vai sentindo que a pressão está caindo, vai descorando. Né? Isso não pode acontecer. Quer dizer, isso já está me dizendo que está passando alguma coisa. Ou está faltando nutriente, ou desidratou demais, ou realmente tem uma condição que ele não está apto para aquela intensidade de exercício físico, né? Tem que acender um alerta de postura do excesso. E uma outra coisa que dá um pouco de receio, que isso também a gente já tangenciou em alguns momentos anteriores, é tirar todo o atraso com a artificialização do processo, né? Então, com excesso de medicamento. Aí entram medicamentos relativamente perigosos, né? Então, entra esteroide anabolizante, para tentar chegar nos limiares estéticos mais rápido, né? Ter lá uma evolução muscular mais rápida, e aí pode dar vários desarranjos no momento inadequado de uso. Em qualquer situação pode dar desarranjos, mas particularmente no momento inadequado de uso. O excesso de termogênicos que tem lá, né? Que seja desde uma cafeína, mas que tem um excesso de estimulante. E geralmente tem alguns derivados de anfetamina que também podem dar arritmia cardíaca, vão ter lá um seu controle do apetite, mas vão gerar hipertensão arterial, vão gerar uma certa sobrecarga cardiovascular. Os medicamentos para emagrecimento, então o Ozempic, o Saxenda e tal, que vão fazer uma modulação de apetite, a pessoa vai comer menos e ela vai querer manter a mesma intensidade de exercício. Então vai ter uma desproporção entre a oferta energética e a demanda do exercício físico, e a pessoa tende a desfalecer, passar mal, não suportar, né, aquela carga de trabalho. Então, toda essa artificialização do processo, quando vem além da postura, excesso de exercício físico, associado a medicamento, isso é fadado ao insucesso. Falou bastante. Que a primeira pergunta... Foi uma introdução que... Ele conhece o seu limite. Eu queria entender mais sobre a nossa autopercepção de esforço, principalmente nos exercícios de musculação, né? Porque às vezes você tá fazendo lá o exercício e você pensa, não dá mais, cheguei no meu limite... Mas aí, de repente, você vê que você consegue mais uma repetição. E aí, como funciona? É o seu cérebro tentando te enganar? O que acontece? Isso a gente tem tido cada vez mais também a ideia dessa conexão mente-músculo, né? Conexão cérebro-músculo. Tanto para a execução do movimento quanto para capacidades. O que a gente tem que considerar, assim? Tudo, Deus é muito sábio, né? No nosso processo de evolução. Então, tudo são processos adaptativos. Aí é a importância do profissional de educação física, que ele é o cara capaz de entender esses processos adaptativos e te dar
os limiares certos de progressão, tá? Vamos colocar nessa situação que você apresentou, da musculação. A gente considera ali as primeiras 24 sessões, mais ou menos, os primeiros 24 treinos, vamos considerar a pessoa fazendo 2 a 3 treinos por semana, então quase perto dos primeiros 3 meses, de 2 a 3 meses, só se trata de um processo que a gente chama de adaptação neural ao treino. Essa pessoa não vai ter modificação corporal em termos de ganho de massa muscular. Não é esse o objetivo. Tá? Ela está aprendendo a coordenar a musculatura dela, a ação dos nervos. Então, ela faz assim, a gente tem os músculos que a gente considera os agonistas, que são aqueles que ajudam o movimento, os antagonistas, que são aqueles que fazem o movimento contrário. Exemplo simples, bíceps e tríceps, né? Então, tipo, o bíceps flete o cotovelo, o tríceps estende o cotovelo, tá? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma rosca direta, um exercício de bíceps, quando eu inicio esse processo todo, nessas primeiras 24 sessões, eu só tô falando assim, ó, bíceps, contraia, os músculos que ajudam o bíceps contraiam juntos e os que atrapalham o bíceps ficam inibidos. Basicamente é isso. É um processo de coordenação. Mas nesse processo de coordenação, como o movimento fica muito eficiente, é muito fácil de progredir carga. Então você ganha características em força. Por isso que não dá pra falar assim, eu não tenho ganho nenhum, então, nos meus primeiros 3 meses de musculação. Sim, tem progressão de carga, tem ganho de força. Porque você aprende a executar o movimento, tá? Isso não quer dizer que assim, nossa, eu tô com uma super capacidade. E aí entra o profissional de educação física de te frear. Porque é óbvio que talvez você tenha uma execução boa, você tenha a possibilidade da progressão, só que você não tem a maturidade muscular ou ligamentar ou articular para essa progressão. E isso vai gerar lesão, tá? Então é bastante frequente nesse mesmo exemplo que você deu, na musculação, por exemplo, quando tem uma progressão desenfreada de carga, acontecer as epicondilites, as dores nesses mesmos exercícios do cotovelo, que acaba ficando limitante para o sujeito. Ele não consegue mais fazer, ele fica lá desmotivado, para de ir, ou fica tomando excesso de medicamento anti-inflamatório, enfim. Então tem que ser tudo respeitado uma progressão lógica, tá? Quando o indivíduo é muito avançado, que a gente considera, ele já tem lá 2 anos de treino, ele sabe executar bem o movimento, ele já passou por um treinamento personalizado, todo esse processo, aí a gente começa a considerar essa postura assim, puta, eu suporto mais, então eu devo tentar chegar até a fadiga, porque isso é o mais eficiente para hipertrofia. Mas isso não é a consciência da pessoa não pode ser a consciência da pessoa que está iniciando o treino, tá? Esse que é o grande problema do blogueiro, do cara que segue o treino do Instagram, né? Porque a ideia é o que funciona na musculação? Chegar até a fadiga. Então o cara entra na academia, ele vai treinar até a fadiga. E aí, isso é desfecho de lesão muscular. Vai ter alguma ruptura muscular, alguma sobrecarga tendínea. O difícil são as pessoas que elas vão na academia tentando manter aquele perfil das redes sociais, né? Uhum. Eu tô bonitinho, tô saradinho para botar foto nas redes sociais. Isso. Né? Não pensa na saúde, não pensa no limite. E isso é pior ainda, né? Porque às vezes ultrapassa esse limite, como a Juliana falou, e faz mais uma sessão, faz outra, né? Desmaia na academia, sim, mas para manter o corpo perfeito. Exato. Ainda assim, eu tenho ainda mais, digamos assim, mais segurança pelo perfil de exercício e pela tendência a ter uma maior supervisão, apesar de ser mais prevalente pelo número de pessoas que executam, na musculação, na corrida, vai sempre ter um evento pontual, mas em geral a coisa é mais manejada, é mais supervisionada, tem sempre alguém mais velho lá para direcionar o processo. Agora, um grupo peculiar que me chama atenção nessa questão dos limiares e de ultrapassar os limiares pelo perfil tanto da pessoa que faz quanto do modelo de exercício é o CrossFit. Tá? A gente tem tido um problema no CrossFit aqui no Brasil, que é o cara não é só competitivo, ele quer competir estético. Tá? Então, é aquele apelo do sem camisa, aquele apelo de ter que estar bonito para competição. Isso é complicado, porque o CrossFit é um esporte performático, quer dizer, o cara tem um alto custo energético para aquilo. E a estética é o baixo percentual de gordura. Né? A depender da genética da pessoa, ela vai precisar ficar com uma dieta restritiva. E aí tem movimentos muito intensos, repetitivos, competitivos, quer dizer, tem um tempo para se cumprir, tem uma meta para se cumprir de movimentos, de execução.
E aí pode acontecer uma situação perigosa, que tem acontecido em algumas competições de CrossFit, inclusive internacionais, que vocês já devem ter visto aí de desfecho até de óbito, que se chama rabdomiólise. O que é essa rabdomiólise? É a lesão da musculatura, tá? Então, o músculo lesa, ele rompe a fibra muscular, e isso gera na circulação sanguínea uma série de coisas que não eram para estar lá, e isso acaba sendo muito tóxico para o rim, e o rim para de funcionar, e a pessoa entra em insuficiência renal, tá? Então isso pode acontecer numa situação mais extrema, pode acontecer na musculação também, exercício exagerado, mas isso é muito difícil, porque a pessoa teria que vencer muito limiar. Na musculação é mais comum associado a ou desidratação excessiva ou uso de alguma substância, tal, mas no CrossFit não preciso necessariamente da substância, porque o modelo competitivo, né, o excesso de exercício, o excesso de repetição, a desidratação às vezes que acaba sendo inerente ali, porque ambiente fechado para competição e tal, pode acabar predispondo as pessoas mais a esse tipo de situação. No caso da pessoa que ela foi para academia, fazendo o seu exercício regular, de repente ela fala, olha, eu posso ir além do que eu estou fazendo tal, e não conseguiu. Aí de repente ela, olhando que o pessoal no restante da academia, está todo mundo saradinho ali e ela não consegue chegar. Essa pessoa pode ter um posicionamento reverso, ela pode se desestimular de academia e de repente falar, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um saco de batatinha, um refrigerante e ficar vendo as séries aqui em frente à TV. Perfeito a sua colocação. Isso é muito comum, tá? Isso a gente tenta trabalhar, por isso que a ideia hoje é tentar aproximar cada vez mais a abordagem mais da psicologia esportiva, que no início de origem dessa área da psicologia era algo mais de equipe, era algo mais por esporte de alto rendimento, pela cobrança, por isso. E hoje a gente está tentando trazer para essa pessoa, né, que está inserida no cidadão comum. Justamente nessa ideia, tirar as experiências afetivas negativas com o exercício que a pessoa tem. Isso é muito comum no emagrecimento, na obesidade. O cara tem ciclos de que ele tentou e não conseguiu, ele se frustra e ele vai minando as possibilidades de exercício. Ou por uma questão, não me sinto bem pela minha estética, não me sinto bem pelo perfil de roupa, não vou conseguir chegar no resultado. Então ele tem muitas experiências afetivas negativas e isso gera um bloqueio para a prática regular do exercício físico, tá? Então eu dou aula em algumas pós-graduações de personal training com foco em hipertrofia e emagrecimento. E os coordenadores dessa pós-graduação que eu dou aula, são os caras espetaculares com pós-doutorado na Austrália e tal, eles fazem justamente isso, trazem essa terapia cognitivo-comportamental para dentro do profissional de educação física, tá? Justamente para cativar esse sujeito. Ele tem que ter a experiência boa com o exercício, né? Você tem que, de alguma forma, esse que é o diferencial do exercício personalizado, de o cara não se apoiar no professor de sala, não se apoiar no blogueiro, ter um cara com contato próximo. Porque quando ele tá percebendo que tá perdendo, ele vira e cria um troço motivacional para manter ali o cliente dele. Tá? É interessante que isso é um aspecto, e um outro aspecto é a privação que a pessoa faz por estar com o personal, que eles também sabem trabalhar. Tá? Então, em estudos isso comprovados, que algumas pessoas com treinamento personalizado, elas param de ter hábitos que elas tinham antigamente. Então, por exemplo, a pessoa subia a escada, ela fala, não, já treinei mesmo, vou de elevador. Tá? Já treinei com o personal mesmo, vou com o elevador. Então, esse cara... É o que eu falo, não tem maior psicólogo do que o personal. Ele tá lá 1 hora com você, intensa, de troca, né? Ele tem que tentar motivar, cativar, modular o treino para sua necessidade, né? Eu tenho meu personal esse ano agora, inclusive nesse mês de novembro, a gente faz 10 anos de treino conjunto. Ele é meu personal, faz 10 anos todo dia treinando com ele. Eu falo que me conhece mais que até minha mãe, acho, né? E como eu tenho uma rotina muito ruim, de plantão, noite mal dormida e tal, ele já tem essa percepção de modular meu treino. Quer dizer, se vai no que eu acho ou o que eu quero, soca a carga, né? Eu gosto de treinar pesado. Mas ele olha e fala, você não dormiu, né? Não dormi. Então pode deixar comigo. Aí ele vai e tem que ficar na mão dele, entende? Entendi. Esse manejo, né, esse tato, para evitar, igual a Juliana falou, assim, de ter esse a mais que talvez não seja momentâneo e tal, que leve à lesão,
tem que ficar a cargo do profissional de educação física próximo ali. Doutor Rodrigo Gibim, passou rápido o tempo, hein? Agradeço mais uma vez. Até a segunda, com outro tema diferente no Mexa-se com Saúde. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade de novo. Fico à disposição para perguntas eventuais aí nas redes sociais. Legal. FM.